estou conversando, batendo um papo muito importante com a doutora Alessandra Marques, a promotora de defesa do consumidor do Ministério Público do Estado do Acre. Doutora Alessandra, no bloco anterior, nós nos debruçamos sobre essa questão da fiscalização nas casas noturnas e ambientes que realizam shows em Rio Branco. A senhora já prometeu uma ampla fiscalização com apoio dos órgãos que devem fazê-lo, em relação agora à falta de energia e o aumento concedido pela ANEEL no ano passado. O presidente Dilma dizendo, olha, a energia no Brasil é muito cara, nós vamos descer a energia, vamos baixar a energia. Aí, em novembro do ano passado, a ANEEL aumentou 8,8% no Acre, a energia. Eu não entendo, doutora, porque se a presidente da República disse que a energia é cara e que precisava baixar, como é que se aumenta 2 meses antes de entrar em vigor a redução que ela já vinha anunciando o ano inteiro de 2012? O Ministério Público não pode intervir nisso, doutora? Alan, assim, a Eletroacre, na verdade a Eletrobras Distribuição Acre hoje é praticamente parte considerável do trabalho da Promotoria de Defesa do Consumidor. Nós temos já diversas ações na Justiça, temos uma ação em fase de cumprimento de sentença cuja multa no ano passado já estava em 14 milhões de reais, pela a multa aplicada pelo Poder Judiciário, a pedido do Ministério Público, para que a Eletroacre adeque e preste serviço eficiente, contínuo, sem as interrupções. Com relação aos apagões, que nós começamos a dar um tratamento diferenciado aos apagões decorrentes do Linhão, o Linhão provavelmente deva entrar em operação a segunda linha, eu espero que sim, não é? Agora, em 2013, eles estão anunciando. Com relação aos apagões, Alan, para cada apagão há um inquérito civil, a maioria deles em fase de conclusão, aguardando apenas o relatório da ONS. E aí nós vamos concluir isso e ajuizar as ações de reparação individual com pedido de dano moral, que o consumidor depois não precisa processar a empresa, ele precisa só se habilitar e dizer, meu prejuízo é esse, no momento de cumprimento de sentença, e também com pedido de dano moral coletivo, porque é evidente que todos os transtornos historicamente ocasionados pela má prestação de serviço de energia elétrica no Acre já superaram, assim, é público notório, eu acho que até dispensa prova, o dano à coletividade, moral à coletividade, que é o dano que nós chamamos, na verdade, de extrapatrimonial. Não é só o nosso prejuízo pela queima de aparelhos, o comerciante que perdeu, eu tenho relatos de empresários que dizem, meus clientes foram embora durante o apagão, eu deixei de receber. Então, as pessoas tiveram todos os tipos de transtorno. Exatamente. Então, assim, para todos eles, tenho absoluta certeza que existem procedimentos e que já há, para alguns deles, já há ações e outras as ações estão sendo em fase de elaboração, porque a investigação está em conclusão. A senhora disse que investigações estão em conclusão de cada apagão. Se o cidadão, por exemplo, tem como provar um dano que aconteceu no apagão no dia 17 de setembro de 2012, digamos assim. Então, é somente a partir dessa sentença que o cidadão pode buscar o ressarcimento do seu dano junto à empresa? Ele pode fazer isso no juizado, ou dependendo do valor, até na vara civil, né? Mas se ele tiver... Agora, o que é importante também, Alan... O Ministério Público vai dar publicidade dessas... Todas, não todas. É porque nós estamos agora em fase de conclusão. Em cumprimento de sentença essa já. Perfeito. Mas, assim, essas de dano moral, no momento vai ser publicado edital para que as pessoas se habilitem. Como vai acontecer, um exemplo que não tem a ver com o nosso assunto diretamente, com a história do bingo. Então, eu já pedi que sejam publicados editais chamando os consumidores que têm cartelas para ir lá e pegar o seu dinheiro de volta. Porque os carros já estão apreendidos para serem vendidos, em razão daquele bingo que aconteceu. É a mesma coisa com relação aos danos morais e materiais, exceto os morais coletivos, que quem executa diretamente é o Ministério Público. Então, assim, há procedimento para cada um desses. Infelizmente, a Eletrobras é praticamente a mais demandada da Promotoria do Consumidor. Fora as ações em que o Ministério Público não é autor e oficia como fiscal da lei. Então, são diversas. E a questão do aumento que foi concedido em novembro pela ANEEL, o Ministério Público pode questionar isso, inclusive? O que nós estamos buscando é assim, nós temos um procedimento específico decorrente daquela decisão do Tribunal de Contas da União que verificou que durante um certo período a nossa tarifa foi fixada a maior. Então, há um procedimento em andamento no Ministério Público e eu estou aguardando agora, eu até tenho que solicitar uma outra informação essa semana ainda mesmo, para verificar se há alguma relação entre esse aumento e o desconto que nós recebemos, a redução da tarifa, porque eu não quero crer
que nós, além de termos pago um valor indevido, agora temos o discurso de que não, estamos reduzindo porque é um benefício para nós consumidores, mas será que nós não temos o que receber? Sem então, dúvida. eu estou pedindo ao Tribunal de Contas da União e a agência reguladora, a ANEEL, que me informe se há alguma relação entre isso e qual é realmente o prejuízo que os consumidores acreanos tiveram com relação a esse período em que houve uma cobrança indevida. É um procedimento que está em andamento no Ministério Público. Ainda falando de serviços básicos à população, moradores do bairro Adalberto Aragão, da Rua Marte, estariam pagando por uma água há meses que não cai em suas torneiras. E a denúncia contra o DEPASA foi feita pelos moradores. Chegou ao seu conhecimento, doutora? Como é que está esse caso? Instauramos um procedimento para apurar qual é a situação. Eles têm um problema técnico ali naquele local, mas esse problema específico eu creio que seja possível de ser resolvido, inclusive extrajudicialmente, pelas denúncias e pela documentação preliminar que eu recebi do Poder Público. Outro tema muito interessante, a Promotoria de Defesa do Consumidor também abriu procedimento reparatório para investigar a empresa de transportes Copervan, que, segundo denúncias, doutor, não estaria concedendo o desconto de 50% nas passagens para estudantes, como prevê uma lei estadual. A denúncia procede? O ano passado, Alan, nós recebemos uma denúncia de estudantes que foram lá conosco, e essa situação, o ano passado, com relação àqueles estudantes, ela teria sido solucionada. Acontece que esse não é um benefício que eu deva ficar todo dia implorando o poder público para conceder, que é o respeito à meia passagem para os estudantes. Então, o Ministério Público quer estabelecer definitivamente que a regra é que esse consumidor tem direito a esse valor e fazer com que isso seja cumprido sem necessidade de vir reclamar a nenhum órgão público, nem ao MP, nem ao PROCON. É um direito e é um direito executado de imediato. Outro tema que todas as pessoas comentam nas redes sociais. Doutora, o PROCON pediu ao Ministério Público, ao Ministério da Fazenda e a demais órgãos de fiscalização que investigassem a empresa Telex Free. Até o momento, o que tem de novo nessa investigação? Alan, o que tem de novo é que eu estou colhendo informações detalhadas sobre como funciona o sistema, né, propriamente, como funciona a Telex Free. E assim, de antemão, o que eu posso adiantar, porque tem detalhes que eu não posso dar em razão da necessidade de apurar a veracidade disso, e não depende só aqui do Ministério Público, provavelmente isso repercuta na minha ação civilmente. Mas em termos de fiscalização, hoje em Brasília já há uma movimentação no sentido de uma fiscalização séria com relação a isso, porque, segundo as informações que eu tenho, haveria, por parte de órgãos federais e instituições federais, uma suspeita de que ela operaria como se fosse uma entidade, uma instituição financeira, só que sem as regras do sistema financeiro, né? Então, enfim, isso tem que ser apurado. O que é importante que o consumidor saiba, e as pessoas vêm sempre me perguntam, o que eu posso adiantar de imediato é que a Telex Free é um negócio arriscado, não é? Ela tem cláusulas, estou me atendo exclusivamente àquilo que é o objeto da relação, que firma a relação entre o consumidor, que é o investidor, e a empresa. Há inúmeras cláusulas abusivas ali, né? Naquele contrato, cláusulas unilaterais. Mas, assim, depois que instauramos a investigação, descobrimos outras coisas mais complicadas e essas dependem agora de apuração, inclusive, em nível federal. Eu entrevistei aqui o advogado da Telex Free, questionei sobre o real negócio da empresa, se era anúncios na internet ou venda de telefonia VoIP. Ele disse que as duas coisas. A empresa se interessa pelos dois, porque vende também os espaços no seu site e gosta de pontuar. A empresa se interessa em pontuar pelos acessos no site para vender os espaços também publicitários no seu site. Isso está claro no contrato da empresa? Está claro que não tem nada a ver com VoIP. Não é? Aliás, eu não posso acreditar, até porque eu tenho pessoas próximas a mim, eu conheço gente que já veio dizer para mim, eu entrei e eles vêm conversar comigo em todos os lugares. E gente está ganhando dinheiro com isso. E gente ganhando dinheiro muito com dinheiro. Isso, e gente que não vai ganhar muito dinheiro com isso. Então, assim, tem de todo tipo. Mas, assim, uma coisa é clara, aquilo não é marketing multinível, entendeu? E, evidentemente, o VoIP não é o produto.
né? Ali venha ganhar dinheiro com a empresa, você é um investidor. Nesse investimento você tem uma atividade. Agora, não é o produto, até porque nem os próprios investidores compram o VoIP. Porque ninguém vai pagar pelo VoIP se pode acessar pela internet gratuitamente hoje, inclusive. Então, assim, é bastante claro, em primeiro lugar, que o produto não é, diferentemente do que acontece com outras empresas que fazem esse tipo de marketing, são empresas mundiais, inclusive, mas que têm o produto, a Telex Free não tem o produto. O advogado disse que a empresa se compromete em criar escritórios regionais e estabelecer o seu serviço de atendimento ao consumidor, um saque, um telefone. Eu recomendaria para quem quer entrar nesse negócio ou para quem já está nele, que se informe, por exemplo, sobre o que aconteceu recentemente com a Mr. Colibri, o que aconteceu na década de 90 com a Amway, entendeu? Assim, porque eu acho que, embora da década de 90 tenha um pouco mais de distância, mas com a Mr. Colibri é bastante parecido, mas assim, estejam atentos. O que eu posso dizer nesse momento, Alan, é assim, o nosso dinheiro ganho, honestamente, ele é muito precioso. Então estejam atentos, sobretudo pais e mães de família, com os seus investimentos, até para que não correr o risco de ficar cativo durante um ano com aquele investimento ali e talvez nem saber por que é que não está conseguindo ter as melhores formas de remuneração que a empresa tem e que nem todos percebem. A pergunta da deputada Marileide Serafim. Obrigado, deputada, por participar aqui do nosso Gazeta Entrevista. Alan, as casas de shows, as casas noturnas são obrigadas a ser licenciadas pelo órgão ambiental e existe uma legislação específica. A promotora pode responder como vem sendo feita a fiscalização a respeito da licença para o funcionamento? Aproveito a oportunidade e quero propor também que a promotora possa também abordar a problemática grave que é a cobrança da taxa de iluminação pública na zona rural. Obrigada e um grande abraço. Em primeiro lugar, a fiscalização ambiental e a questão da taxa de iluminação pública na zona rural. A questão da fiscalização ambiental, infelizmente, nós temos uma seríssima dificuldade aqui no Acre dos espaços, sobretudo aqueles que produzem ruídos, de se adequarem à legislação. Agora, há pouco, estava mencionando com você, quando cheguei, que nós temos hoje, por exemplo, um procedimento no Ministério Público, especificamente na promotoria, quem cuida é a doutora Mary, na promotoria do meio ambiente, eu a estou substituindo só temporariamente, e envolve uma casa de jantares, de eventos, que os vizinhos não suportam mais. No local residencial? Num bairro totalmente residencial. E isso, inclusive, estou chamando os órgãos essa semana, porque assim, quando a fiscalização vai e mede, não há o barulho. Quando eles saem de lá, os vizinhos não dormem. O que acontece, Alan? É preciso compreender que as empresas só podem funcionar, como a nossa casa, quando a gente compra, eu só posso passar para ela depois de eu estar adequado perante a lei. Eu não posso ir adequar depois, então eu não posso se preocupar com o som, o ruído que eu produzo depois que eu já estou em funcionamento. Isso, o município deveria exigir isso antes, os órgãos ambientais deveriam fiscalizar isso antes. E ainda conta com o fato de que a fiscalização com relação à poluição sonora é muito fraca. Então, é importante hoje, por exemplo, que a polícia, o pelotão ambiental faça isso, porque a polícia está na rua a qualquer hora. Quando você deixa a cargo dos órgãos ambientais, seja ele MAC ou Secretaria Municipal do Meio Ambiente, elas funcionam no expediente em que essas casas não funcionam. Então, para você pedir para eles irem lá, é uma burocracia sem fim. Então, é problemático e é um dos assuntos também, e há procedimentos no Ministério Público com relação a isso. Doutora, recentemente, um proprietário de supermercado na cidade, preocupado com a rigidez da fiscalização da Anvisa, inclusive uma recomendação da Promotoria de Defesa do Consumidor, comentava o seguinte: será que não é muito rígido quando se pede para que um fiscal fiscalize a temperatura? A lei tem que ser cumprida, mas pela diferença de apenas 1 grau, somente o corpo do fiscal ali, o calor do corpo humano, já interfere na temperatura do freezer e o cidadão, o fiscal, manda apreender toda aquela comida que está em ótimas condições e muitas vezes a lei tem que ser cumprida, mas a intolerância do fiscal é muito grande. O que a senhora pensa disso? Existe essa intolerância mesmo? Acho que doutora? o Brasil vive um sério problema de... a cultura brasileira é a cultura da esquizofrenia, porque como que você... Nós estamos acabando de dizer que nós precisamos de fiscalização. Quando a fiscalização vai ver
e vê, detecta que um produto que deveria estar a menos 17 graus está a menos 2. Não é 1 grau de diferença. Essa diferença é muito grande, então muito não é 1 grande. grau. É muito grande. Muito bem. Quando você vê, por exemplo, fezes de animais nos alimentos, produtos sendo fabricados de produtos de matéria-prima vencida, eu não posso acreditar que isso seja radicalismo dos órgãos de vigilância sanitária e do PROCON. Ou seja, a situação é bem diferente daquilo completamente que diferente, é relatado. Completamente diferente. É só verificar a documentação de fiscalização, que inclusive parte dela já chegou para mim e já foi remetida. E eu digo claramente, Alan, de todas as relações de consumo, para mim, a prioridade na promotoria é que diz respeito a alimentos. Que saúde pode matar e alimentos. pessoas, né? Que mata. E assim, às vezes você nem sabe que está morrendo por causa de uma contaminação em razão de um produto vencido, não é? E produto armazenado sem condições, enfim, tem de tudo. As descrições são as piores possíveis. Esse negócio diferente de 1 grau, então, não procede. Não, essa semana eu recebi uma denúncia de uma consumidora, mas infelizmente ela não fez na hora que ela consumiu um produto em um estabelecimento daqui que dentro tinha um animal dentro da sopa. Então você veja bem... Um animal ou um inseto? Não. Um animal. Um animalzinho. Tipo um tapuru. Um tapuruzinho. Um vermezinho. Um vermezinho. Então assim, alimento é tudo. Água e alimento, a qualidade desses produtos é fundamental. Então assim, não vai haver radicalismo. O radicalismo a qual ele se refere, eu até compreendo, porque ele é um presidente de uma aglomeração de empresários e tudo. O Ministério Público sempre esteve aberto, Alan. Eu recebo todo mundo, de consumidor a fornecedor. Eu já tive fornecedor na promotoria chegar para mim e dizer assim, eu vim aqui porque eu quero fazer um ajustamento de conduta com a senhora, com o Ministério Público. Então assim, ali é a casa do cidadão, e o cidadão inclui o mais pobre, o mais rico e o mediano, em condições financeiras ou até culturais. Todos eles estão ali presentes, podem estar ali a qualquer momento. Agora, eu não posso fazer termo de ajustamento de conduta com quem vende produto, comida estragada mais. Então, eu já não vou fazer mais, eu vou afetar a devida ação penal. A devida ação. Doutora, para a gente encerrar, a questão do campeonato acreano, o torneio início, que pode não acontecer no estádio Florestão, e também a senhora pede para que se cumpram as regras do Estatuto Torcedor no Arena da Floresta. Como é que está isso, doutora? Não, na verdade, assim, a cada campeonato, pelo Estatuto do Torcedor... Porque o cidadão diz assim, doutora, não quer que tenha jogo no Arena da Floresta. Não, imagina, muito pelo contrário. O que o Ministério Público quer, Alan, é que esses espaços funcionem com segurança. E, mais uma vez, volto à velha discussão, é evitar danos. A meta é essa, Alan. Eu não posso ficar lá na minha casa ou no meu gabinete, acessando a internet e esperando o dia em que a tragédia vai acontecer. E ela pode nunca acontecer, mas se há o risco dela acontecer, a tutela do consumidor deve imediatamente, a tutela do consumidor deve estar na ordem do dia. Com relação aos estádios de futebol, compreenda que o Ministério Público não tem nada a ver com o dono, quem quer que seja o dono do estádio. Então, para nós, na promotoria do consumidor, que na habitação é outra coisa, tem procedimento lá para apurar falta de habites e tal. É uma outra relação, mas na promotoria do consumidor, a cada campeonato, como acontece no Brasil inteiro, eu tenho que instaurar um procedimento para acompanhar o cumprimento do Estatuto do Torcedor. Então, por exemplo, Campeonato Acreano 1, Copa do Brasil outro, Campeonato Brasileiro outro. O que acontece? Eu recebo os laudos, os 4 laudos principais de cada praça onde a federação ou a CBF diz, eu quero fazer jogos lá. Em razão disso, eu, ao final, aprecio toda a documentação e dou uma certidão a eles dizendo, conforme os laudos, essas praças aqui, essas e essas, atendem às exigências da lei. Ou não atendem. Ou não atendem. É isso que o Ministério Público faz. Muito bem. O Ministério Público não entra com ação para interditar estádio em razão de futebol. Dá um parecer. Dou um parecer à federação dizendo isso, aquilo. No caso agora do campeonato acreano, aliás, muito pelo contrário, porque a própria federação está interessada em fazer um ajustamento de conduta com o Ministério Público para que, com capacidade reduzida, o estádio deles possa funcionar. Possa funcionar. Doutora, nosso tempo estourou, é uma pena. Muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. Muito obrigado pelos esclarecimentos. É sempre um prazer bater um papo com a senhora. Igualmente. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já! Thank you.